Hoje é celebrado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. A data foi estabelecida em 1981, no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, em protesto contra a morte de duas militantes da República Dominicana. Para discutir esse tema, recebemos a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, a Nilma Renildes. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Fico muito contente de poder discutir esse tema, que é um tema que eu trabalho diretamente com ele e também desenvolvo bastante pesquisas. É uma lástima que sobre o que a gente vai conversar os números são assustadores, mas precisamos falar sobre essas coisas também, né? Devemos, não é, professora? Sim. E esses dados que a professora mencionou são os dados da última pesquisa do Mapa da Violência, que foi divulgada agora no início do mês. Em relação às mulheres, os índices são alarmantes. A violência contra a mulher nos últimos 10 anos aumentou 21% no nosso país. Quais são as principais causas desse aumento, professora? Bom, a gente tem que pensar que são diversos fatores. Primeiro que eles aumentaram, mas em 2006, com a Lei Maria da Penha, foi um dos anos que deu uma diminuída, porque nesse ano houve muita fiscalização, muito cuidado, muita denúncia, as mulheres se empoderaram e correram atrás do seu direito de defesa. Mas foi o único ano que deu um pequeno decréscimo, se não me engano é coisa de 2,3, e depois já volta ao normal. O crescimento, no meu ponto de vista, ele se deve a diversos fatores. E eu costumo colocar sempre, em primeiro lugar, a questão pessoal, a questão da relação. Nós, quando escolhemos como parceiro uma pessoa para dividir a vida, nós acreditamos muito que essa relação vai dar certo. E investimos nela. Nós investimos afeto, investimos financeiramente, investimos socialmente. E quando essa relação, e é sempre no começo, as estatísticas mostram que é no primeiro ano que já começa a haver a violência, a mulher já se preocupa com isso e ela tende a ter um pouco de medo do que pode acontecer posteriormente. Antigamente, a gente falava muito da questão do homem ser o provedor. Mas hoje, 50% das mulheres basicamente trabalham, são provedoras, elas também ajudam a manter o lar. E o que faz com que essa violência aumente é o medo e a impunidade do agressor, porque a mulher é a única que, ao ter um algoz, tem que conviver com ele. Todos os outros crimes, o criminoso é retirado. No caso da violência contra a mulher, as leis, né, nesse aspecto ainda deixam muito a desejar. Elas deixam brechas. Deixam, porque a gente retira a mulher e as crianças para protegê-los e o criminoso fica tranquilamente dentro de casa e continua ameaçando a mulher e os seus familiares e posteriormente os seus filhos. E esta tensão faz com que esse número da violência aumente, porque aí a mulher não vai denunciar, porque ela está cotidianamente sendo ameaçada. Professora, um dado ainda mais alarmante, quando a gente olha para esse mapa da violência, é que as agressões, os crimes cometidos contra a mulher negra, eles aumentaram 54%, enquanto contra as mulheres brancas o aumento foi de 10%. Por que a violência, o feminicídio caiu 10%, melhor dizendo, porque o feminicídio é ainda mais frequente, tão recorrente com a mulher negra? Então, aí nós temos que cruzar um outro dado. A gente chamaria de uma outra categoria, né? Pensando cientificamente falando. A gente tem que cruzar com a questão do racismo. Não dá para pensarmos a questão da mulher negra da mesma forma que pensamos a questão da mulher branca. Porque quando você olha para a população negra, ela tem um outro perfil na sociedade, ela é vista de uma outra forma. Essa violência está circunscrita a um cenário maior? Não só um cenário maior, mas um cenário direto, ideologicamente colocado, que é a questão do racismo contra o negro. Portanto, a mulher se insere nesse outro segmento, vamos colocar assim. Então, quando você pensa na mulher branca, ela tem, vamos dizer que alguns privilégios em relação à mulher negra.
A mulher negra na sociedade brasileira, ela sofre discriminação e preconceito pela sua cor e pelos lugares que ela vem conquistando na sociedade. E, portanto, ela tem sido mais ameaçada. Então, se não pensarmos aí a questão gênero, pensando mulher, homem, e a questão raça, etnia, a mulher negra, nós não vamos entender por que a mulher negra acaba tendo essa estatística aumentada. Porque o negro, ele sofre a questão do racismo cotidianamente na sociedade brasileira. E, como já dizia o Munanga, né, na sociedade brasileira o racismo é o crime perfeito, porque é como se ele não existisse. Professor, um outro grupo, queria aproveitar a sua presença para que você comentasse, também muito vítima da violência, que é o grupo de travestis e transexuais. O Brasil é o país que mais mata, é o país onde mais pratica a transfobia, e eles aparecem nesses mapas da violência, só que eles foram retirados da Lei de Proteção, a Lei Maria da Penha. Na sua visão, qual a importância de que esses grupos transexuais eles voltassem a ser protegidos pela Lei Maria da Penha? Bom, eu não penso voltar, eu penso colocar, eu penso que eles nunca tiveram os direitos garantidos. Então, eu penso que nós precisamos pensar, primeiro, aceitar que eles têm uma posição feminina e que, portanto, tem que ser aceito no grupo feminino, no gênero feminino. E que, portanto, os mesmos direitos estendidos às mulheres devem ser estendidos a eles. Uma dificuldade que uma transexual me dizia um dia desse era: eu consigo mudar o meu nome social, eu consigo mudar a minha identidade, no entanto, eu não consigo mudar o meu gênero. Ao não conseguir mudar o gênero, essa pessoa não consegue ser colocada no mesmo rol das mulheres, porque continua entendendo que é um homem que está ali. E, com isso, esse ranço patriarcal que nós temos, esse machismo preponderante, esse racismo às avessas e escondido que nós temos, essa não revelação dos problemas dos nossos ismos, faz com que esse segmento sofra mais perseguição e, consequentemente, mais destruição. Eu queria sugerir algumas coisas. Eu queria pensar que quem está vendo o programa poderia acessar, via internet é possível, assistir. O Meu Nome é Nadir. É um curta bem rapidinho, feito pelo pessoal do Nordeste, lá em Fortaleza, de uma garota sobre a questão de ser negra e de como lidar com essa questão em relação ao cabelo, à cor e à discriminação que ela sofre. Eu gostaria que as pessoas que não acreditam na existência do racismo também assistissem o Cores e Botas no tempo da Xuxa, quando nenhuma negra conseguiu ser Paquita, e tem um curta que também discute sobre isso. E para essa questão dos trans e das travestis, eu gostaria de sugerir que assistissem Vênus Negra, para que as pessoas pudessem perceber como os europeus trataram os africanos quando os levaram para a Europa e tentaram embranquecer a África, o que não foi possível, e é o que se tenta fazer com o país hoje. No Brasil, hoje, nós temos uma política de embranquecimento, exterminando jovens e futuros jovens negros. Os homens são mais mortos pela polícia militar, homens e adolescentes, enquanto as meninas estão sofrendo AIDS, retoma a AIDS hoje para os números da década de 80, de quando a epidemia começou, com garotas adolescentes na cidade de São Paulo. Bauru, nós sabemos que é a sífilis, e que, portanto, de alguma forma, existe em andamento um extermínio da raça negra. E não é uma coisa de Brasil, é uma coisa de mundo. Tanto é que o dia 25 é um dia onde a ONU está estabelecendo como um dia para nós pensarmos toda essa questão da violência contra a mulher, mas pensarmos nessas outras variações e derivações do caso da violência contra a mulher. Okay? Certo, professora. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa discussão. O NESP Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!